Fala, gurizada! Hoje a gente vai iniciar então o nosso módulo de Direito Penal. A gente vai trabalhar os temas que mais caem em prova, mais importantes e aqueles que eu pincelei exatamente para passar os tópicos mais importantes para vocês gabaritarem Direito Penal na prova. Então vamos lá. Pega, pega o cafezinho de vocês. Tá bombando, vai começar a bater no meio da aula esse cafezinho. Pega a caneta de vocês e vamos fazer. Vamos iniciar aqui, basicamente, a parte introdutória de direito penal e princípios. Então, aqui na parte introdutória de direito penal, o que que a gente tem? Primeira coisa, eu quero saber qual que é a função do direito penal, para que que ele serve, para que que ele nasce, para que que ele funciona. O direito penal é bom para quê? Basicamente, é a nossa letra C, que ele fala proteger bens jurídicos relevantes para a sociedade. Inclusive, a letra C, ela desenrola, ela vai ter como consecutário lógico um princípio também, que eu não posso já dar aqui para vocês nome, porque ele vai ser também questão é, do nosso gabarito mais para frente. Então, vamos deixar quieto esse princípio, mas lembrando que a gente vai falar assim sobre proteção dos bens jurídicos mais relevantes para paz social, para pacificação da sociedade, pensando sempre no interesse coletivo, no bem coletivo, né? Lembrando que o bem jurídico vai ser esse ente abstrato aí, protegido pelo direito penal e que permite sim a gente alcançar a pacificação social. Então, quando a gente fala crimes contra a vida é um bem jurídico. Quando a gente fala crimes contra o patrimônio é um bem jurídico. Crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a paz pública, crimes contra a propriedade material, contra a fé pública, contra a administração da justiça, tudo isso são bens jurídicos. Então a gente tem aqui três conceitos de três autores distintos e os três falam a mesma coisa, né? Proteger os bens mais importantes necessários para a própria sobrevivência da sociedade, proteção de bens jurídicos essenciais ao indivíduo e à comunidade, e proteção de bens jurídicos através da combinação, aplicação e execução da pena, sempre para alcançar a pacificação social. A gente quer alcançar isso, a paz. Tranquilo, meus queridos? Vamos então seguir agora evoluindo mais rápido. Ao tratar de determinada função do direito penal, Kleber Masson, que é um doutrinador, esclarece que esta é inerente a todas as leis, não dizendo respeito somente às de cunho penal. Não produz efeitos externos, mas aqui tá o gabarito. Produz efeito somente na mente dos governantes e dos cidadãos. Manifesta comumente no direito penal do terror, que a gente fala, né, que se verifica com a inflação legislativa, direito penal de emergência, a gente tem que criar leis muito rápido e a gente vai acabando inflando o legislativo, né, criando mais leis sempre, criando exageradamente figuras penais desnecessárias ou então com aumento desproporcional e injustificado das penas para os casos pontuais, também chamado de hipertrofia do direito penal, sempre inflacionando, hipertrofiando. Agora, o autor ainda conclui que a função deve ser afastada, pois cumpre funções governamentais, ou seja, tarefas que não podem ser atribuídas ao direito penal. Na verdade, os governantes utilizam o direito penal como um instrumento. Para quê? E aí tem uma função do direito penal utilizada de forma errônea, por isso que deve ser afastada. E aí o Kleber Massoni fala, olha, que tipo de função é essa? Tem que ser a chamada função do direito penal simbólico, a função simbólica do direito penal. São leis simbólicas, são leis criadas apenas para os governantes passarem uma ideia para o cidadão, para os governados, administrados, de que eles realmente estão fazendo alguma coisa. Mas é só para passar a ideia de que eles estão fazendo isso aqui. Para bem, né? Então, o direito penal simbólico é exatamente caracterizado pela alternativa, né? Então a gente dá exemplos como lei dos crimes hediondos, que não trouxeram crimes novos, lei de tortura, lei 13.104, que inclui o feminicídio no nosso Código Penal, porque o feminicídio, por exemplo, já estava tipificado dentro do artigo 121, dentro do delito de homicídio, não precisava trazer necessariamente um crime autônomo. Claro que ele traz outras consequências por virar um crime autônomo, mas exatamente trazer essa ideia de essa lei aqui penal é simbólica, ela tem mais efeito na nossa cabeça, porque a gente se sente mais confortável, mais protegido do que efeitos práticos mesmo. Tranquilo? Eu trouxe várias funções aqui para vocês darem uma bisoiada em casa, exatamente para trazer
coisas que os concorrentes, os outros concurseiros, os concorrentes de vocês não vão ter. Isso aqui é exatamente para deixar vocês à frente da concorrência, tá, gurizada? É para evoluir mesmo. Questãozinha número 3. Imagine que o presidente da República, por intermédio de medida provisória, torne crime uma conduta X, que atualmente não é criminalizada. Não é crime, virou crime. Não crime, veio a medida provisória, MP, agora é crime. Na mesma norma, fica previsto que as pessoas que praticaram a conduta X nos 6 meses anteriores à edição da medida provisória serão criminalmente responsabilizadas. Diante desse cenário, é correto afirmar que a medida provisória. Vamos lá. Medida provisória não pode criminalizar condutas, então já está errada. Não tem o que fazer. Medida provisória tem força de lei? Tem força de lei. É chamada de lei em sentido amplo e não em sentido estrito. É um tipo de diploma normativo, é um tipo de lei em sentido amplo. No entanto, a medida provisória não pode ser utilizada para criar crimes ou combinar penas. Então está errado. Vamos tentar achar isso aí? Não é instrumento legislativo hábil, não pode criminalizar a conduta. A medida provisória ela entra sim em vigor imediatamente, perderá eficácia se não for apreciada em 45 dias contados da sua publicação. O procedimento é mais ou menos esse. No entanto, ela não pode entrar em vigor porque ela está criminalizando condutas e ela não pode fazer isso aí. Tem força de lei, mas não atende ao princípio da legalidade e a criminalização é inconstitucional. Perfeito. Pelo princípio da legalidade penal, somente lei ordinária ou lei complementar pode tratar sobre direito penal, criminalizando conduta e cominando penas a essas condutas. Medida provisória, não. Qualquer outro diploma normativo, também não. Aqui a gente já mata a nossa questãozinha. Só para vocês entenderem e evoluírem, meus queridos. Só questão difícil, professor. Só questão difícil. Gabarito. Letra D. Eu trago aqui, ó, princípio da legalidade que subdivide, ó, olha os subprincípios ou corolários, que são consecutários lógicos, consequentes lógicos de um raciocínio lógico. Princípio da reserva legal e da anterioridade. Está reservado somente à lei. E o que que é lei? Lei ordinária e lei complementar. Somente lei ordinária ou lei complementar podem criar crimes ou combinar penas. E, olha só, a lei deve ser anterior à conduta. Aqui ainda na alternativa ele fala, não, a gente vai criminalizar a conduta 6 meses antes da lei. Não pode isso. É impossível, infazível, aluno, infazível. Tranquilo? Questão número 4, da PRF, a grandiosa. O artigo 1º do Código Penal brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, também não há pena sem prévia cominação legal. Então vamos lá. O presidente da República, em caso de extrema relevância e urgência, pode editar medida provisória para agravar a pena de determinado crime, desde que a aplicação da pena agravada ocorra somente após a aprovação da medida pelo Congresso Nacional. O que a gente acabou de ver? Não podemos utilizar medida provisória para criar crime, combinar pena, agravar pena. A gente não pode utilizar isso aí para o direito penal. A gente não pode utilizar a medida provisória. A gente tem uma exceçãozinha ali da utilização da medida provisória, mas eu quero que vocês gravem isso aqui. Essa é a nossa regra. Então, está errado, 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 errado. Qual que é o princípio? A gente está dentro de princípios. Qual que é o princípio que fala isso aí? Princípio da legalidade penal. Que vai se desdobrar em reserva legal. Está reservado à lei ordinária e à lei complementar criar crimes e combinar penas. E o princípio da anterioridade. Tem que estar aqui em algum lugar, anterioridade também. Está em algum lugar, né? Tem que estar em algum lugar. Aqui acho que eu só falei sobre a reserva legal. Mas ele subdivide na reserva legal e na anterioridade. Somente lei ordinária e lei complementar criam e a lei deve ser anterior à conduta criminosa. 5. PRF também, ainda com base no mesmo disposto aqui do artigo 1º do Código Penal, a norma penal deve ser substituída por lei em sentido estrito. Instituída, perdão, não é substituída não. Razão é porque é proibida em caráter absoluto a analogia no direito penal, seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. Na verdade, a analogia não é em caráter absoluto. A analogia in bonam partem pode. A analogia in bonam partem pode. Professor, tá falando latim para mim. É literalmente latim mesmo, ou seja,
para beneficiar a parte. Bonam, bom, em partem, parte, né? Em bom para parte, talvez uma tradução um pouco mais literal para facilitar, né? Beneficiando a parte, eu posso utilizar a analogia. Agora, em malam partem, não. Ou seja, sendo mal para a parte, entenderam o raciocínio lógico? Eu não posso utilizar. Prejudicial para a parte, prejudicial para o réu, para o investigado, eu não posso utilizar a analogia no direito penal. Então, lembrando que é proibida a chamada analogia incriminador, que vai incriminar o autor, não pode. A analogia em bonam partem é possível, tranquilamente. Qual que é o exemplo? O STF declarou a atipicidade em bonam partem. A atipicidade não é crime da conduta do agente que furta sinal de TV a cabo, entendendo pela impossibilidade da analogia em malam partem no que tange ao delito de furto de energia elétrica. Lá no Código Penal, no artigo 155, parágrafo 3º, a gente tem que o furto de energia elétrica é típico, é crime. No entanto, não está escrito. Não está escrito sinal de TV a cabo. E agora, sinal de TV a cabo é equiparado à energia elétrica? Teoricamente seria. No entanto, como isso aí vai causar um mal para a parte, vai ser prejudicial para a parte, a gente não pode utilizar essa analogia. Tranquilo, meus queridos? 6. Oficial de inteligência da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. No caso de entrar lei em vigor, no caso de entrar em vigor, perdão, lei penal que inove o ordenamento jurídico ao prever como crime, conduta até então considerada atípica. Vamos lá. Faz aqui a nossa linha do tempo. Não crime, não crime. Agora virou crime. A lei, ó, vem uma lei X, que criminalizou a conduta. Será aplicado o princípio da retroatividade, ou seja, eu aplico essa lei aos fatos praticados antes dela? Claro que não, porque se eu aplicar ela, eu vou estar fazendo o quê? Criminalizando, vou estar prejudicando a parte, e a retroatividade não funciona assim, né? Ela só vai funcionar para beneficiar a parte. Então, é impossível, infazível, ó, veda-se a retroatividade maléfica. A benéfica pode, ó, a retroatividade benéfica é permitida. É só um bizuzinho para vocês pegarem. 7. Configura desdobramento do princípio da reserva legal. Tudo aqui a gente está falando sobre o princípio da legalidade. Reserva legal subprincípio e aí desdobramento desse cara. É tudo isso aqui, ó. Lex é lei. Lei tem que ser prévia, ou seja, a lei tem que ser anterior à conduta. Primeiro tem a lei que criminaliza, depois vem a conduta. A lei tem que ser estrita. Opa, estrita. O que está escrito na lei que é que eu vou aplicar é vedado. Então a analogia em malam partem. A lei tem que ser escrita ou está escrito na lei, ou eu não vou aplicar essa conduta e o direito penal. A gente fala que veda-se o costume incriminador. Eu não posso incriminar, criar um crime com base no costume. Costume não está escrito, tem que ser na lei, como está escrito. E a lei ela tem que ser certa, ela tem que delinear perfeitamente as condutas criminosas. É proibido o princípio da incerteza. A gente fala aqui da lex certa do princípio da taxatividade. Ela tem que ser taxativa. Ela não pode ser genérica, ampla, englobando qualquer tipo de comportamento não especificado pelo legislador. Última ratio é um outro princípio que não tem nada a ver, na verdade esse aqui é o gabarito, não tem nada a ver com ser desdobramento do princípio da reserva legal. Eu trouxe aqui, ó, a abrangência ou desdobramento do princípio da legalidade aqui, ó. Não há crime sem lei, não há crime sem lei anterior, sem lei estrita, tô falando tudo, ó. Sem lei, opa, sem lei estrita já tá aqui de novo, né? Sem lei certa, ó, taxatividade, sem lei necessária. Então eu trouxe tudo aqui para vocês verem. Tranquilo? 8. Tô indo rápido, gurizada. Eu vou falar sobre todos os princípios mais importantes aqui para vocês. A estágio alternativa que indica corretamente o princípio de direito penal, pelo qual uma conduta legalmente tipificada, ou seja, é crime, está escrito na lei, ela não será considerada típica se for tolerada ou aceita pela sociedade. Professor, existe isso? Existe. Pensem aí. Qual das alternativas se encaixa nisso aí? O café está começando a bater. É sim o princípio da adequação social. A gente entende que se a conduta ela já for considerada adequada pela sociedade, ela não, apesar de estar escrita na lei, ela não vai ser considerada criminosa. Qual que é o exemplo? Trote acadêmico moderado, que é um tipo de constrangimento ilegal. Circuncisão, que na verdade a gente está falando ali de lesão corporal. A gente também tatuagens, piercings, que são um tipo de lesões corporais, mas já são
socialmente aceitas e adequadas, então a gente não criminaliza essas condutas. Lembrando que vender CD pirata é crime, manter casa de prostituição é crime e jogo do bicho ainda é crime. Na verdade não é crime, é contravenção. Tranquilo? Só questões boas, né? Lembrando que esse cara aqui eu fiz na prova da PF em 2021, se eu não me engano. Esse cara cai bastante em prova. 9. No que se refere aos princípios aplicáveis ao direito penal, é só princípios agora, hein? Assinar a alternativa correspondente ao princípio da lesividade. Ih, professor, isso aí já começou a ficar muito doido, cara. Começou a ficar lado B dos princípios. O que significa esse princípio? Eu nunca estudei. Princípio da lesividade, ele vai se desdobrar. Na verdade, ele é um desdobramento de e aí eu vou conseguir pensar nele por meio do nome dele. Vamos sempre pelo meio do nome. Lesividade, lesivo, lesionar alguém. Eu só consigo criminalizar e aplicar o direito penal a determinada conduta se ela consegue causar uma lesão ou pelo menos um perigo de lesão a um bem jurídico tutelado pelo direito penal, mas um bem jurídico de terceiro e não o meu próprio bem jurídico. Então, se eu pego um celular meu e quebro, teoricamente, se amoldaria o delito de dano. Mas o dano tem que ser praticado contra patrimônio de terceiro e não contra o meu próprio patrimônio. Se eu quiser danificar o meu carro, desde que obviamente eu não bato em ninguém, né? Se eu quiser quebrar o meu celular, quebrar um copo meu, não tem problema nenhum. Pode ser isso aí, porque eu não estou fazendo o quê? Desrespeitando, atacando o patrimônio de terceiro, um bem jurídico de terceiro. Então, tem que ser o gabarito, a letra E, que ele é o chamado expressão da exterioridade e alteridade. O que significa isso aí? Eu preciso pelo menos exteriorizar a minha conduta criminosa. Eu posso imaginar um comportamento criminoso? Posso. Posso imaginar que eu estou roubando, furtando o Banco Central? Posso. É crime? Não. Então eu tenho que exteriorizar. E aí, alteridade é exatamente isso aí. Alter significa outro. Outro, princípio da alteridade. Eu tenho que pelo menos, tentar atingir um bem de terceiro, do outro. O meu próprio bem jurídico não vai caracterizar o crime. Então significa que a tutela penal não tem relevância para reprimir atos meramente internos à psique ou psique do agente? Sim, é o chamado direito à perversão nesse caso aqui. Eu posso ser pervertido na minha cabeça, eu posso imaginar perversão no sentido de praticar um crime qualquer. Eu posso imaginar o crime. Se eu não exteriorizar contra um bem jurídico de uma terceira pessoa, não é crime. Letra E de Elvis. E de Elvis. Tranquilo, meus queridos? Princípio da ofensividade e lesividade. Eu trago a exteriorização e trago a alteridade aqui. Olha como tá tudo batendo. O senhor não vai falar sobre os outros? Eu estou falando, cada um desses crimes aqui, dessas alternativas, está aparecendo vai aparecer no PDF. Então, se eu der o conceito aqui, passar para vocês aqui agora, já estraga tudo. Já estou dando todo o gabarito para vocês. Mas em casa, vocês revisem com todo esse material teórico, com tudo isso aí que eu trago, porque vai sim ajudar vocês. 10. A cenário alternativo que apresenta o princípio deve ser atribuída a Klaus Roxin. Meu Deus, quem que é esse cara? Defensor da tese de que a tipicidade penal exige uma ofensa de gravidade aos bens jurídicos protegidos. É o chamado princípio da insignificância. Falando em Klaus Roxin, é um doutrinador alemão que ele sim criou ele introduziu essa teoria aí no ordenamento jurídico chamado princípio da insignificância. Logo, se não houver um relevante dano ao bem jurídico, ou pelo menos um perigo de dano relevante ao bem jurídico tutelado, é insignificante. É bagatelar, também chamado de princípio da bagatela. Então, apesar dele estar escrito na lei, a gente não vai punir esse cara. Então, quando não há dano material significante ou relevante ao bem jurídico tutelado, que você já sabe o que é o bem jurídico tutelado, protegido, né? Aquele fato concreto que antes seria considerado típico, ou seja, criminoso, agora por falta de tipicidade material. O que é tipicidade material? Tipicidade material é, na prática, ele não ter perigo, ele não causar nenhum dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado. Ele tem tipicidade formal. Formal é na forma da lei, está escrito na lei. Então, eu furto 2 litros de leite para dar para o meu filho no mercado.
Tipicidade formal, está escrito na lei, subtrair coisa alheia móvel pareceu para outrem. No entanto, não tem a tipicidade material, porque não tem um dano relevante ao bem jurídico patrimônio de uma rede de mercado, 2 litros de leite. Apesar do leite estar bem caro, né? Tranquilo? Então ele vai excluir a tipicidade. Não vai ser típico materialmente, perdão. A tipicidade, ela se subdivide em tipicidade formal, estar escrito na lei, e material na prática, causar esse dano relevante. Está escrito na lei, mas não tem dano relevante na prática, então não tem tipicidade. Tem que ter os dois para haver tipicidade. 11. O princípio da insignificância ou bagatela própria, que é o que a gente está falando, é causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Ih, professor, é exatamente isso que o senhor falou? Exatamente isso. É uma causa supralegal porque não está escrito na lei. Se ela tivesse escrito na lei, seria uma causa legal. Mas ela é uma hipótese doutrinária, a doutrina que trata isso aí. A jurisprudência trata também isso aí. Então, por isso que a gente chama de supralegal. E é chamado também de bagatela própria. Não confunda, é diferente da bagatela imprópria. É crime, é típico, ó. A tipicidade formal material é uma conduta antijurídica, possui agente culpável, no entanto, o juiz entende que é desnecessária a aplicação da pena. Perdão judicial. Perdão ficou bom, né? Perdão judicial no homicídio culposo, né? Que é aquela hipótese que as consequências do fato atingem o agente de forma tão grave que se torna desnecessária a aplicação da pena. Quando uma mãe, por exemplo, atropela a sua filha sem querer e acaba matando ela, né? Então a mãe ela já teve como consequência a morte da filha. Para que eu vou prender a mãe? Homicídio culposo, né? No doloso, não. Tranquilo? Questão número 12, vamos lá. Olha só, no recurso especial, julgado no ano tal, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça julgou o caso de uma contadora que recebeu de uma cliente a quantia de R$ 500 para quitar contribuições em atraso junto ao INSS e protocolar o pedido administrativo para concessão do auxílio-doença. Não fazendo nenhuma nem outra, né? Denunciada por apropriação indébita majorada pelo Ministério Público, a contadora foi absolvida pelo Tribunal de Justiça. A absolvição foi confirmada pelo STJ. Em seu voto visto, o ministro Nilson Naves. Olha só que interessante isso aqui. O ministro Nilson Naves tentou que as relações aqui descritas bem podem ser resolvidas na esfera civil. É isso aqui que nos interessa. Quando eu consigo resolver em outra esfera, esfera civil, administrativa, por exemplo, e eu não preciso resolver na esfera penal, eu estou dentro de qual princípio? Qual princípio que fala isso aí? Olha, o princípio ele fala, o direito penal, ele é a última barreira. É como se houvesse uma pirâmide, todos os ramos do direito. Aí eu tenho, sei lá, o direito constitucional aqui embaixo, direito administrativo aqui, direito civil aqui e o direito penal está lá em cima. Primeiro eu tento resolver no direito constitucional, não consegui. Depois no administrativo, não consegui. No civil, não consegui. Aí sim que eu tento resolver no direito penal. Não posso pular essa escada e tentar resolver todos os problemas da sociedade no direito penal. Não são todas as condutas que vão ser criminalizadas e resolvidas no direito penal. Logo, o direito penal é subsidiário, é substituto aos outros direitos, que é a letra D de doidão. E, inclusive, esse cara aqui é um corolário que a gente fala, um consecutário ou consequente lógico do princípio da intervenção mínima. A intervenção do direito penal deve ser mínima. Então, ele é subsidiário, só entra quando os outros ramos do direito não puderem resolver esta contenda, demanda, esse problema. E ele também é seletivo ou fragmentário. Ele não protege todos os bens jurídicos, ele protege fragmentos de bens jurídicos, alguns bens jurídicos. Quais? Os mais importantes para a vida pacífica em sociedade. Então, imagine que nesse quadrinho aqui eu tenho todos os bens jurídicos. O direito penal protege esse e esse. Os outros bens jurídicos são tutelados, protegidos pelo direito civil, administrativo e assim por diante. Tranquilo? 13. Consiste em aplicar o direito a cada caso concreto, levando-se em conta suas particularidades, o grau de lesividade do bem jurídico penal tutelado, bem como pormenores da personalidade do agente. Ocorre nos planos legislativo, executório e judicial, evitando-se a padronização, a sanção penal. O trecho citado versa qual princípio constitucional? Eu estou individualizando a pena. A pena é individual para cada pessoa. Então tem que ser sim a letra C. Eu vou ter, cada crime vai ter uma pena distinta, então ocorre no plano legislativo. Cada pessoa vai ter uma pena aplicada, mesmo que seja o mesmo crime.
dependendo da sua participação no delito, duas pessoas no mesmo crime de homicídio vão ter penas distintas. E na hora de executar a pena, se a mulher vai para um estabelecimento, se a homem vai para outro, se a criança, adolescente vai para outro e assim por diante. Princípio da individualização da pena. 14. A Constituição é primordialmente um instrumento de garantia do indivíduo diante do enorme poder coercitivo estatal. Perfeito. De modo que contrariam a Constituição normas que contenham mandados de criminalização ou que proíbam a proteção penal insuficiente, uma vez que tais dispositivos operariam no sentido de fortalecimento do poder punitivo estatal, o que é incompatível com as finalidades da Constituição. Professor, está errado. Mandado de criminalização existe na Constituição, é constitucional, é permitido e não tem nada a ver com proteção penal insuficiente, com maior fortalecimento do poder punitivo estatal. Na verdade, são artigos dentro da Constituição Federal que mandam o legislador, o Tiririca, criar crimes específicos. Então a gente tem dentro da Constituição Federal mandado de criminalização de racismo, tortura, do tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos. A gente tem isso aqui escrito lá na Constituição Federal. Lembrando que mandado de criminalização é a Constituição Federal mandando o legislador, que é o cara que cria os crimes, criar crimes. A Constituição Federal não cria crime, não tem crime lá dentro, ela manda criar. Por isso que é mandado de criminalização. Suave na nave? Vamos lá. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão parentes do autor do delito. O professor está certo. Na verdade, não é individualização da pena, né? É intranscendência da pena. Individualização a gente já viu duas questões para trás. Aqui eu estou falando do princípio da personalidade ou pessoalidade e da intranscendência da pena. A pena não transcende a pessoa do condenado. Se eu fui condenado e morri, o meu filho não vai pagar essa pena privativa de liberdade para mim, não. Não pode. Agora, o que pode se estender aos sucessores? Isso é transferido. O que foi transferido? A decretação. Cadê? Aqui, ó. Obrigação de reparar o dano e decretação de perdimento de bens. E isso aqui sim se estende aos sucessores, ao filho, assim por diante, do condenado. Agora, os efeitos penais, não. Chatinha essa questãozinha, né? Já tive muito aluno que errou isso aqui. É descuido. A banca sabe onde é que pega o calo aí do concurseiro. Mais uma questãozinha. O princípio da insignificância é admitido na doutrina e na jurisprudência em relação ao delito de. O princípio da insignificância a gente já viu criado ou introduzido por Klaus Huxin. No entanto, ele não se aplica a qualquer delito. Vamos de baixo para cima. Contrabando? Não. Nem que a vaca tussa. Por quê? Porque é que eu estou introduzindo no país ou retirando ele com mercadoria proibida, né? Roubo simples também não, porque tem violência ou grave ameaça. Supressão de documento ou uso de documento falso não, porque é crime contra a fé pública. Eu tenho que respeitar a fé pública. Logo, sobra somente descaminho, que é o seguinte. Eu estou iludindo no todo em parte, basicamente, o que? Um tributo ali em relação a alguma mercadoria que eu trouxe para dentro do país. Não é tão grave quanto os outros. Então, são condutas menos graves, tá? Lembrando que, olha só, ele é aplicável em fase da natureza tributária quando o imposto devido não ultrapassa ainda o valor de R$ 20.000. Se for muito alto o valor desse imposto, esse tributo aí sim já vai, não consegue nem aplicar o princípio da insignificância. Então ele tem também uma condição para ser aplicado. Crime contra a fé pública, administração pública, crime com violência, grave ameaça, dignidade sexual, não aplica princípio da insignificância, por óbvio, né? 17. São 20 questõezinhas, estamos chegando ao final, gurizada. No tocante aos princípios do direito penal, eu quero a incorreta. Tá tudo certo, exceto uma. Se de um lado o princípio da proporcionalidade impõe a proibição do excesso, do outro, esse postulado também impede a proteção insuficiente de bens jurídicos, pois não tolera a punição abaixo da medida correta. Isso aqui tá certo. Certíssimo, né? Por um lado, não pode nem ser muito, é proporcional, não pode nem ser muito, nem ser pouco. Perfeitíssimo. B. A afirmativa, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Ou seja, eu tenho uma circunstância que ela não pode punir duas vezes a mesma pessoa. Logo, é justificada pelo princípio do ne bis in idem ou vedação da punição pelo mesmo fato. Perfeito também. C. Consoante a jurisprudência, para a incidência do princípio da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime
E os aspectos objetivos do fato, tais como mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Perfeito, tudo tem que analisar no caso concreto. Perfeitíssimo. São aspectos objetivos, tem aspectos subjetivos também, no que tange a reincidência, por exemplo, nas circunstâncias do fato, etc. Mas aqui está perfeito. A vedação do bis em ida, punição pelo mesmo fato. Então, a vedação do bis em ida impede a imputação a agente de um crime e de uma nova ação penal cometido no contexto fático de outro delito, qual era desconhecido na ação penal a este correspondente. Logo, se eu pratiquei dois fatos, eu tenho dois fatos distintos, eu não posso ser punido duas vezes. Na real, um fato em duas ações penais, eu não posso ser punido duas vezes pelo mesmo fato. Perfeito. Só sobrou a letra E. A criminalidade de bagatela imprópria possui natureza jurídica de causa de exclusão da tipicidade. O professor está certo, a gente viu? Não, na verdade é a bagatela própria, né? A imprópria não exclui a tipicidade, não, exclui a punibilidade, né? Não sei se eu cheguei a falar isso aí, mas é a própria, o princípio da insignificância, bagatela própria. Exclui a tipicidade material, para quem lembra. A imprópria é a punibilidade. Letra E errada. Estamos aqui com o nosso gabarito. Vamos lá. Questão número 18. Estamos finalizando. Funatec 2018, escrivão de Polícia Civil. Em relação à teoria geral da norma penal, assinale a correta. Dentre os princípios gerais do direito penal, pode-se citar o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos, que é exatamente esse aqui que dá asos à finalidade, à função do direito penal, proteger os bens jurídicos mais importantes na vida em coletividade. E o princípio da intervenção mínima, sim, que a gente viu também chamado de última ratio, ou seja, a última barreira. Esse é o nosso gabarito. Na B, eles falam que os princípios só podem ser explícitos, não, eles podem ser implícitos também. O princípio da igualdade e isonomia não está previsto de maneira expressa na Constituição Federal? Claro que está previsto sim. O princípio da presunção de inocência expressa na Constituição Federal determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, tá? Destaque, ou seja, desse modo, não é aceitável a decretação de uma prisão temporária ou preventiva, claro que é, sobre alguém sobre o qual pairam indícios suficientes de autoria, mas que ainda não pode ser considerado culpado, claro que pode, senão não existiriam as prisões cautelares, né? Então, não é aceitável? É aceitável sim. E o princípio da ofensividade ou lesividade, já trabalhamos ali, né? No crime sin iuria, ou seja, sem injúria ao bem jurídico, não exige que o fato, não, peraí, exige que do fato praticado ocorra lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, que foi o que eu falei. E esse bem jurídico tem que ser de terceiro. Então, letra A é a nossa questãozinha. 19. Eu quero a correta. A responsabilidade pela indenização do prejuízo que foi causado pelo crime imputado a gente não pode ser estendida aos herdeiros? Claro que pode. A gente já viu isso aí, né? Que pode. O prejuízo pode sim. O que não pode passar é a pena, né? Conforme o princípio da culpabilidade, a responsabilidade penal ela é subjetiva, pelo que nenhum resultado penalmente relevante pode ser atribuído a quem não tenha produzido por dolo ou culpa elementos finalisticamente localizados na culpabilidade. Estava tudo certo, mas o dolo e a culpa não se encontram na culpabilidade. Eles estão lá na tipicidade, dentro da conduta. A conduta é dolosa ou culposa, e não a culpabilidade dolosa ou culposa. Teoria finalista, a gente fala de dolo e culpa, elementos subjetivos, dentro da tipicidade. É exatamente isso aí, o que está na cabeça do sujeito. Ele queria praticar a conduta, ou pelo menos ele praticou a conduta, deu ao resultado ali de modo imperito, imprudente ou negligente? Sim. Mas aqui então não é culpabilidade. O princípio da insignificância funciona como causa de exclusão da culpabilidade? Não, né? Na verdade, é causa da tipicidade. Sendo os requisitos para aplicação para o STF, né? Ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação e inexpressividade da lesão jurídica. O resto está certo, mas não é da culpabilidade, né? E o princípio da legalidade, do qual decorre reserva legal e anterioridade decorrem da legalidade. Veda proíbe os costumes e analogia para criar tipos penais incriminadores ou agravar as infrações existentes, embora permita a interpretação analógica da norma penal. Interpretação analógica pode, agora analogia em malam partem não pode. Tem que ser a letra D de doidão, meus queridos. Tudo explicado, chegamos à última questãozinha de promotor de justiça do Ministério Público Estadual de Minas Gerais. Pelo princípio da confiança,
Todo aquele que se conduz com observância ao dever de cuidado objetivo exigido pode esperar que os demais coparticipantes de idêntica atividade procedam do mesmo modo. Professor, não entendi. Se eu respeito as regras de trânsito, eu paro na sinaleira, eu espero que a outra pessoa vá parar na sinaleira também. Então, eu, como pedestre, quando eu vejo que a sinaleira, o sinal está fechado para o carro, eu ando sobre a faixa de pedestre na rua, eu espero que nenhum carro me atropele. Eu estou confiando, até porque não existe nenhuma barreira física que impeça do carro me atropelar. Basicamente é isso que o princípio da confiança fala. Logo, está certo, marquei certo, está certo o gabarito. E aqui a gente finaliza 20 questõezinhas. A gente trouxe vários princípios do direito penal. Espero que vocês já estejam gostando desse nosso módulo de direito penal e destruindo as bancas. Valeu, gurizada!